Olá, estamos aqui mais uma vez, novamente em torno da Palavra de Deus, para aprender um pouco mais e ver o quanto ela expressa ensinamentos, o quanto ela expressa a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, estudar a Palavra de Deus é sempre gratificante, primeiro porque ela nos ensina muito. E eu escolhi um texto por ocasião do Natal que está chegando e ocasião então em que as famílias se reúnem, né, em torno da mesa para celebrar, né, essa data tão festiva, mas ela quer celebrar o amor, ela quer celebrar a família, ela quer celebrar os relacionamentos. É por isso que na grande maioria das famílias o Natal ele é importante para que a família esteja reunida, para que a família celebre o amor, né? Essa comunhão entre eles. E eu fiquei pensando assim, poxa, como é interessante isso, o quanto é importante a família, a nossa família. E eu me lembrei de uma ocasião que assisti um programa que se chamava Troca de Famílias. E nessa troca de família, não sei se vocês se lembram, se alguém já assistiu, nessa troca de família, então eram famílias escolhidas, né? E então um dos membros dessa família iriam ficar na outra família e vice-versa. E a pessoa tinha que se comportar como se fosse daquela família mesmo. Então, por muitas vezes, a pessoa que ia até a casa do outro, que ficava ali, dormia, né, almoçava e fazia as coisas de casa, bem, enfim, dependendo da pessoa, ela fazia parte, né, da membresia dessa família e ela aprendia muito, né, o relacionamento com o outro, o diferente, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes. Então, algumas pessoas saíam desses momentos, né, dessa troca de família, assim, bastante enriquecido com essa experiência. Porém, é óbvio que elas enfrentavam grandes problemas também, e alguns com maiores dificuldades, porque as famílias eram muito diferentes, então costumes muito diferentes, o que por muitas vezes agredia a pessoa que estava lá, né, porque ela se comportava de forma diferente. E algumas pessoas saíam então dessas experiências muito tristes, muito fragilizadas, porque a experiência não tinha sido boa. Porém, essas pessoas faziam isso, essa troca de família, por quê? Porque é um programa e eles iriam ganhar, né? Ou seja, teriam um lucro financeiro por participar de um programa como esse. Então, trocar de família, trocar o seu lugar que você está acostumado, né? Por dinheiro, né? Algumas pessoas faziam isso. Mas hoje eu quero contar a história de alguém que fez mais ou menos isso, sem receber nada em troca. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4. E vai nos falar, né, um pouco do Senhor Jesus Cristo. E se você pensar no exemplo que eu dei, eu acho que vai ficar bem mais claro. Então diz o seguinte, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4, diz o seguinte: que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém.
Olha que texto maravilhoso e o que ele nos ensina. Primeiro, que Jesus fez mais ou menos isso, né? Ele abriu mão da glória que ele tinha, porque aqui ele está reinando. Então ele abriu mão disto, ele abriu mão da sua pessoa e ele se transformou numa outra pessoa. Eu não quero que você pense a forma que eu estou falando de forma teológica, porque talvez você não compreenda. Mas se você pensar, olha, ele tinha a glória com o Pai. Ele abriu mão disso e se tornou pessoas como nós, comum, né? Sujeitas a tantas coisas que acontecem aqui, a tudo que este mundo, né, nos confronta diariamente. E por que ele fez isso? Não foi por dinheiro. Ele fez isso porque, em primeiro lugar, ele estava obedecendo a Deus. E, em segundo lugar, é porque ele fez isso por amor. Ele fez isso por amor e eu quero que você pense isso. Ele fez isso por amor a você, a mim, a todas as pessoas. Não escapou ninguém, né, que não fosse então alcançado pelo amor de Jesus Cristo. E nós precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e celebrar o nosso Natal em família, porque se nós conhecemos o amor, nós não conhecemos o amor pela imperfeição, mas nós conhecemos o amor pela perfeição de Jesus Cristo. Então, quando você se reunir, celebre sim esta aliança que você tem em família, mas não deixe de celebrar aquele que te amou em primeiro lugar. Aquele que desejou estar aqui e sofreu e morreu numa cruz em seu favor. Quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para este relato, nós conseguimos compreender que só podia ser por amor. Só o amor poderia mover alguém para abrir mão de todos os seus privilégios, de toda a sua honra, da sua própria pessoa, para estar convivendo com pessoas com defeitos, não é? Com pessoas com dificuldades. Tudo para quê? Para que ele, em primeiro lugar, obedecesse ao Pai, mas em segundo, em seu favor. Então, como é que você vê isto? Como é que você está agradecendo ao Senhor Jesus Cristo por tamanho amor? Já parou para pensar sobre isso? Como é que você celebra o seu Natal? Porque se você não é grato pelo amor de Jesus Cristo, então você só está fazendo mais uma festa com a sua família. Porque isto é Natal, é saber que nós fomos alcançados pelo amor de Jesus Cristo. E o que a gente ganha com isso? Primeiro, olha, quero que você veja o verso 7. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Primeiro, isso significa que quando ele toma essa atitude e ele se torna igual aos seres humanos, ele está querendo dizer o seguinte: você também é capaz. Eu amo, mas você também é capaz de fazer isso. Né? Esse se tornar-se humano significa que então nós temos a mesma possibilidade que Jesus. Nós temos a mesma possibilidade de por muitas vezes, não só amar quem nos ama, mas amar inclusive quem não nos ama. Né? Porque certamente que Jesus não recebe o amor de todas as pessoas. Então, esse texto precisa te fazer lembrar isso, para que você possa de fato comemorar esse Natal. Né? Lembrar do amor de Jesus Cristo e lembrar que você também tem essa condição, você também pode se tornar como o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí ele disse o seguinte: e ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Então, ele não só abriu mão da sua glória, mas ele se sacrificou. Ele foi além, né, de simplesmente estar no convívio de alguém. Então, ele não ganha, ele perde a sua vida. Para quê? Para que possa ganhá-la novamente. E aí, então, ele vencendo a morte como ele venceu, você também tem a garantia da vida. Então, é um motivo de agradecer ao Senhor.
Então você se lembra que você tem alguém que te ama muito, você também pode se lembrar de que você pode se tornar uma pessoa como o Senhor Jesus, porque ele se tornou humano, e também você pode se lembrar de que o Senhor Jesus Cristo, ele se sacrificou em seu favor. Então tenha gratidão, gratidão. E ele segue então dizendo no texto que por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes. Então o que Jesus ganhou, não foi o que ele pediu para ganhar, mas ele ganhou a mais alta honra, dada por quem? Pelo Pai. Então ele é alguém em que nós podemos não só ser agradecidos, mas alguém que nós devemos honrar. O Pai também honrou e nós também devemos honrar o Senhor Jesus Cristo. Então você passar mais um Natal sem comemorar ao Senhor, sem agradecer o seu amor, sem lembrar as possibilidades que Ele abriu para você, é simplesmente mais uma festa, né? Mais um encontro de família, mais uma coisa comum que às vezes a gente faz. E aí então ele continua dizendo, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas do céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. E aqui nos leva a confrontar se o Senhor, ele deu a mais alta honra, se Deus, o Pai, deu a mais alta honra a Jesus Cristo, a ponto de dar o nome que é sobre todo nome, a fim de que todos se coloquem de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, o que cabe a mim e a você? O que cabe a mim e a você, conforme a palavra de Deus, é que nós também declaremos. Eu também declare, não só de boca, mas vamos iniciar pela fala. Nós declaramos, é necessário que você declare que Jesus Cristo é o Senhor. Você pode declarar? Jesus Cristo é o Senhor. E não só na fala, mas é importante que Jesus Cristo seja o Senhor, não só da boca, mas aqui dentro. Então, se você reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, isso vai se tornar honra para Deus o Pai, para o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai então fazer com que essa palavra torne-se vida, torne-se real nas nossas vidas. E passar mais um Natal sem dizer que o Natal existe porque Jesus Cristo é o Senhor. Abriu mão da sua glória, viveu entre nós, tornou-se homem igual a nós e sofreu a morte e morte de cruz, para que eu e você tenhamos vida. Então, eu te convido a ler esta palavra e reconhecer que não existe amor maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecer que Ele se tornando homem, é possível que eu também possa ser alguém muito parecido com o Senhor Jesus Cristo. Ele quis dizer com esta atitude que Ele está dando possibilidade também a você, como um ser humano, de se tornar uma pessoa obediente e se tornar inclusive uma pessoa honrada. E também Ele diz o seguinte, que quando Ele faz isso, né, quando Ele obedece ao Pai, quando Ele morre, então Ele não só viveu entre nós, mas foi alguém que fez isso em sacrifício, um sacrifício de amor. De amor a quem? A você. É momento de nós sermos agradecidos e dizer, mais uma vez, proferir esta palavra diariamente nas nossas vidas, dizer isso na sua vida e a cada atitude que você tomar, a cada ato que você for fazer, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua família, você possa dizer, mesmo que você não abra a boca, você possa dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive. E que o Senhor seja honrado por você, porque Ele já é honrado pelo Pai.
e que esse Natal você não deixe passar a oportunidade de dizer a você, em primeiro lugar, e a todos os seus familiares: Jesus Cristo é o Senhor. Eu me dobro diante dele, porque eu reconheço que ele é o Senhor e ele é o meu Senhor. Que Deus seja louvado. Até mais.